Com mais de 40 mil quilômetros, 24.901 milhas de circunferência, a Terra é grande. E você quer enviar uma mensagem, o que você faz? Há muito tempo atrás, as opções eram limitadas. Você poderia enviar sinais de fumaça, queimar um chifre de carneiro, construir um farol de fogo ou fazer soar os tambores. Na escrita, as mensagens manuscritas se tornaram uma opção. Mais tarde surgiram os pombos-correio. No século XV, os marinheiros iniciaram os códigos de navegação. No século XVIII, surgiu o telégrafo óptico. Depois, o telégrafo elétrico, as lâmpadas de sinalização e o fonógrafo acústico. Em 1876, o telefone foi inventado. Em poucos anos, a telegrafia sem fio e depois o rádio. A televisão surgiu em 1927. Em 46 já haviam telefones celulares com capacidade limitada nos carros. Depois surgiu o telefone transatlântico a cabo, e então os satélites comerciais e a fibra ótica. Em 69, os computadores já se conectavam em rede. Logo, a primeira rede de telefonia celular surgiu e, finalmente, a internet. Agora, se você quiser enviar uma mensagem para o outro lado do planeta, você pode enviar um e-mail, um texto, fazer uma ligação, usar o Skype, o FaceTime, ou se quiser enviar uma mensagem por IP. Com mais de 40 mil quilômetros de circunferência, o mundo é bem pequeno. Ellen White dizia: "O vinhedo inclui o mundo inteiro. Toda a terra deve ser iluminada com a glória da verdade de Deus. A luz deve brilhar em todas as terras e para todos os povos. Nosso dever para com as regiões mais afastadas nunca deve ser abandonado, até que toda a terra seja iluminada com a glória de Deus." Estava a igreja preparada para este tipo de desafio? Aperte os cintos para uma rápida lição de história. A primeira metade do século XX foi uma época repleta de estreias para a Igreja Adventista. A primeira igreja em Bangladesh, uma igreja na Indonésia, missionários na Malásia, reuniões em tendas na Palestina, igreja nas Bahamas, igreja no Equador, reunião evangélica na Jordânia, igreja indígena no Egito, missão na ilha de Guadalupe, conversões em Porto Rico, escola no Havaí, conversões no Irã, escola de formação na Índia. Os adventistas entraram na Sicília, igreja na República Dominicana, academia nas Filipinas, escola missionária na Finlândia, um ministro foi ordenado no Brasil, instituto de professores na China, reuniões públicas no Camboja, igreja na Colômbia, conversões, batismos e uma igreja no Iraque, missão no Burundi, clínica na Malásia, missionários chegam à Libéria, missão entre os índios da Guatemala, igreja na ilha de Martinica, igreja em Camarões, evangelização em Guam e Micronésia, batismos na Ilha da Madeira, rádio evangélica na Argentina e Cuba, missionários para Cabo Verde, sanatório na Coreia e escola pós-secundária no Líbano, evangelização de casa em casa na Guiana Francesa, rádio evangélica no Brasil, acampamento de verão em Porto Rico, escola na Etiópia, igreja em Taipei, Taiwan e transmissão do programa Fé Atual. Na virada do século XX, a igreja tinha as missões estrangeiras como sinais de fumaça e pombos-correio. Mas então os países que haviam recebido missionários começaram a enviar os seus próprios missionários, que então enviaram outros missionários. É um mundo pequeno, afinal de contas. Entre o final de 1910 e o final de 1950, mais de 650 mil novos adventistas se uniram à igreja. E isso não é tudo. Nós deixamos de mencionar uma das melhores partes da história. As coisas ficaram realmente emocionantes no início da Grande Depressão. Telégrafo sem fio, também conhecido como rádio. A história dessa inovação parece uma novela. Thomas Edison e Nikola Tesla eram inventores rivais. Até hoje os rádios ainda dependem de uma bobina de Tesla. Mas quando Tesla estava para revelar um transmissor sem fio que poderia emitir o sinal a 80 km, a sua oficina foi destruída no incêndio. Edison era conhecido por usar bandidos contratados e até mesmo a máfia, mas a causa provável foi um problema elétrico. Com o trabalho de Tesla literalmente reduzido a cinzas, Guglielmo Marconi entra em cena e consegue enviar o primeiro sinal transatlântico. Sua patente é depois negada porque o desenho dependia do trabalho de Tesla. A decisão foi depois derrubada em favor de Marconi, quando Andrew Carnegie e você já deve imaginar, Thomas Edison, entraram com marketing e dinheiro. Em 1943, muito depois, a patente de Marconi foi outra vez revogada e posteriormente concedida a Tesla. Simplesmente fazer com que o rádio funcionasse era um esforço cheio de drama. Mas os efeitos na comunicação, cultura e sociedade foram ainda mais dramáticos. Em 1905, a Marinha japonesa varreu do mapa uma frota russa. Um dos motivos era porque havia adquirido rádios fornecidos por Marconi.
Sinais de rádio via rádio salvaram as vidas de mais de 700 passageiros do Titanic e posteriormente se tornou obrigatório que toda embarcação contasse com um operador de rádio em escuta permanente. As pessoas comparavam o rádio aos jornais, o que ajudou na definição do conteúdo veiculado, mas havia diferenças importantes. Você não precisa ser alfabetizado para ouvir rádio, tampouco precisa reservar um tempo só para isso, porque ouvir rádio pode ser uma experiência passiva. Você pode ouvir rádio enquanto trabalha, entre outras coisas. O rádio era uma cola cultural, unindo diferentes classes e origens sob a bandeira da informação imediata. A voz do Homem das Ruas era ouvida juntamente com a voz de Orson Welles em A Guerra dos Mundos e com as Conversas ao Pé da Lareira do presidente Frank Roosevelt. Nenhum outro presidente havia falado direta e simultaneamente para o povo americano. Os políticos, de repente, precisavam se tornar grandes oradores. A propaganda era facilmente alimentada para as massas. Mas havia outra figura notável relacionada às origens do rádio. No mesmo ano do incêndio na oficina de Tesla, nascia Harold Marshall Sylvester Richards. Quando Marconi enviou o primeiro sinal transatlântico, Richards tinha apenas 7 anos. Quando seu primeiro sermão ao vivo foi transmitido, Richards e o rádio tinham basicamente a mesma idade. Em 1929, o Ministério de HMS Richards se estabeleceu em Los Angeles, Califórnia. Após anunciar uma das maiores cruzadas evangelísticas no rádio, a estação ofereceu a ele um programa diário de adoração familiar. Richards estava certo que o evangelismo precisava utilizar o rádio, mas a direção mundial da Igreja Adventista pensava diferente. O rádio é algo tão novo, nunca foi feito antes, e além disso é obra do diabo. Afinal de contas, álcool e cigarros são anunciados via rádio. Obra do diabo, é isso que é. Enquanto a igreja se mantinha cética, a obsessão de Richards crescia, mas finalmente um amigo o confrontou. Harold, você não fez nada a respeito do rádio. Acredita em seu potencial? Eu sei que Deus quer que eu faça isso. Ele não vai me abandonar nisso. Você realmente acredita que Deus quer você no rádio? Sim, acredito. Eu sei que Ele me quer no rádio. Não, você não sabe. Você não acredita em nada disso. O que quer dizer? Eu acredito, realmente acredito. Bem, se Deus o quer no rádio e você acredita nisso, por que não está no rádio? O peso de seu próprio medo e descrença caiu sobre ele. Na noite seguinte, quando se pôs à porta para coletar as ofertas, disse à congregação que o bolso esquerdo do seu casaco seria o bolso do rádio. Se eles acreditassem no potencial do ministério, poderiam contribuir. No meio da Grande Depressão, a congregação de Richards doou $220, que equivaliam em 2015 a mais de $3.000. Doaram dinheiro, joias e até mesmo dentes de ouro. Noite após noite, o dinheiro para o tempo de transmissão encheu o bolso do rádio. Enquanto a maioria dos pregadores do rádio só pregava, Richards trabalhava com um produtor e com músicos para criar um programa profissional e polido, chamado Tabernáculo do Ar. A transmissão semanal se tornou diária. Cartas se acumulavam com perguntas, pedidos de oração e dinheiro. A programação se ampliou. Lone Star Forum, quarteto masculino, se tornou uma marca do show. Encontros noturnos eram gravados e enviados para tão longe quanto a costa atlântica, o Alasca, a Nova Zelândia e a Austrália. Isso continuou por 7 anos sem nenhum apoio da Igreja Adventista Mundial. Finalmente, em 1937, uma sede administrativa da igreja decidiu se unir a esse ministério e até mesmo convenceu Richards a se dedicar ao rádio em tempo integral. Daí em diante, a voz da profecia era transmitida nas ondas do rádio, 2 vezes por semana de costa a costa, por 89 estações de rádio diferentes. Após um concurso para a mudança do nome, o Lone Star Forum se tornou os Arautos do Rei. Richards se tornou uma autoridade de rádio reconhecida. A Igreja Adventista no Oregon enviou Julius Tucker para aprender tudo o que pudesse com Richards. Tucker viria a aprender o suficiente para ter o seu próprio programa, A Hora Serena. Hoje, graças a Richards, a voz da profecia pode ser ouvida em mais de 30 línguas. Lições bíblicas estão disponíveis em mais de 70 línguas. A Rádio Adventista Mundial transmite em 80 línguas e calcula que são capazes de alcançar espantosos 2/3 da população mundial. O uso de novas ferramentas e a inovação trouxe ao mundo moderno as missões da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o rádio foi só o primeiro passo em mais de 50 anos de crescimento.